Amém. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1 e 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1 e 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mais uma vez, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém. Nós falaremos durante alguns domingos, na sequência do que nós começamos a falar sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O quanto é importante, essencial, que a gente tenha o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo não é algo que a gente pode ou não ter. O Espírito Santo não é algo facultativo. O Espírito Santo não existe a possibilidade de um crente ter o Espírito Santo e o outro não ter o Espírito Santo. É impossível viver a fé sem o Espírito. É impossível ser cristão sem o Espírito. É impossível ser crente sem o Espírito. É impossível manifestar a vida de Jesus sem o Espírito Santo. Não há vida com Deus se não for através do Espírito Santo. Não tem como pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. Mas eu vou mais além, aquilo que vocês já ouviram, e quem não ouviu é a primeira vez, mas alguns aqui já ouviram muitas. Não tem como ser um marido, uma esposa, um filho, um funcionário, um patrão, sem o Espírito Santo. Não pode, não tem como ser alguém de Deus sem o Espírito Santo. O grande problema da igreja, de um modo geral, um grande problema da igreja é achar que o Espírito Santo só existe para atividades religiosas, dogmáticas, litúrgicas. Então o Espírito Santo só é necessário para um momento do culto. O Espírito Santo só é necessário para quando alguém nos chama para orar por outra pessoa. Imagine você no seu trabalho, no dia a dia, uma terça-feira de manhã, uma colega sua, sabendo que você é crente, pede para você orar por ela. Ou um colega seu, no trabalho, no intervalo, vem, fala para você de alguns dilemas e diz: ora por mim. O primeiro pensamento da pessoa deixa eu me preparar aqui para orar, porque eu não estou preparado para orar por essa pessoa agora. Eu estava agora ali pouco brigando com um trabalho, discutindo com um cliente, eu estava agora há pouco discutindo com um colega, eu estava falando de futebol. Como é que faz agora? Estava falando do Grenal e agora eu vou orar com isso? Impossível, eu tenho que me dar um tempo, deixa eu me preparar, vou no banheiro orar, dobro o joelho. Deus, eu vou lá orar pelo meu colega. Espírito Santo, agora eu preciso de Ti. Nós condicionamos a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo a movimentos religiosos. Nós condicionamos o Espírito Santo para o momento da oração, para o momento do culto, para o momento da palavra. Nós condicionamos o Espírito Santo para um diálogo sobre fé, mas tiramos o Espírito Santo do dia a dia, tiramos o Espírito Santo da nossa vida diária, para tudo. Como se ser cheio do Espírito Santo pudesse ser cheio ou vazio, ter ou não ter.
Espírito Santo, dá licença, porque eu vou falar do Grenal. Espírito Santo, dá licença, porque eu vou falar sobre alguma coisa do trabalho. Espírito Santo, dá licença, porque agora é coisa da vida, é vida secular. Ah, agora Espírito Santo vem aqui agora, porque agora eu preciso de ti, porque eu vou orar. Nunca a palavra falou sobre isso, a palavra nunca disse sobre isso. A palavra fala o tempo todo sobre o Espírito Santo nos encher para uma vida, para ser homens. O Espírito Santo existe para nos fazer homens segundo Deus, ser mulheres segundo Jesus, segundo Deus, de acordo com Ele, com a vontade dEle, de quem Ele é. Então a verdade é que a esperança para o mundo, como eu tenho falado insistentemente, todos os cultos eu tenho falado sobre isso, todos os cultos eu tenho insistido sobre a importância do Espírito Santo para a gente viver. Então o Espírito Santo é quem nos capacita para sermos a imagem e semelhança de Jesus na vida. O Espírito Santo me enche de Jesus para que eu seja um pai segundo Jesus seria, segundo Deus é. Uma mãe segundo Deus é. Um filho segundo Deus é. Um marido segundo Deus é. Uma esposa segundo Deus é. Então o Espírito Santo, ele existe o tempo todo em nós para nos fazer sermos homens, vivendo no mundo como Jesus viveria. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para andar em todos os segundos e minutos da nossa vida como Jesus andaria. O Espírito Santo existe para isso, não para nos potencializar para a religião, não para nos potencializar para o ambiente religioso. O Espírito Santo existe em nós para nos fazer imagem e semelhança do Criador em todas as áreas, tempo, momento e fases e ações da nossa vida. O Espírito Santo existe em nós para isso. E para sermos assim, para de fato sermos assim desse jeito, Ele nos deu a possibilidade de termos dons do Senhor. Dons que são de Deus, dons que não são dos homens. Ele abriu um leque de dons, e o Espírito Santo distribui esses dons na vida da igreja, na vida de todos nós. A palavra fala, inclusive, que nós devemos desejar os dons do Senhor para nós, querer dons. A palavra diz que a gente deve olhar para a nossa vida e pedir dons de Deus sobre nós. Se você parasse agora para pensar que dom você queria de Deus, talvez você não consegue pensar rapidamente, ou talvez sim. Mas a verdade é que os dons de Deus, eles são dados para a saúde da igreja, para que a igreja exerça de fato o seu papel plenamente no mundo. A Bíblia deixa bem claro quem é a igreja e o que se espera da igreja. Eu poderia falar alguns, mas eu vou falar um só. A palavra diz que nós somos o sal da terra. Fala também em luz do mundo, mas eu vou falar só do sal. A Bíblia diz que a igreja é o sal do mundo, é o sal da terra. E o sal, nesse sentido, ele tinha dois motivos, ele tinha duas funções. O sal, de acordo com o que a palavra fala, o sal tinha duas funções. A primeira função do sal era purificar, preservar, santificar. Então, quando se matava um animal, as partes do animal para durar bastante tempo, para alimentar as pessoas, era coberta de sal, para ficar pura, se manter pura, para não apodrecer. A primeira função do sal era a preservação de onde ele era inserido. Em segundo lugar, a função do sal era dar sabor. A função da igreja, segundo o que a palavra diz, a função da igreja é purificar o mundo, a terra. Vocês são o sal da terra. Agora eu pergunto para você, o mundo está ficando pior ou melhor? O mundo está melhor ou está pior?
Nessa época, 1995, 2000, tu tinha que catar, muito bem catado, uma igreja. Era uma igreja aqui, era outra igreja lá, era outra igreja lá. Hoje, irmão, 2024, é uma igreja a cada quadra. Todo mundo agora é crente. Todo mundo é crente, ator da Globo é crente, jogador de futebol é crente, cantor é crente, cantor de funk é crente. Todo mundo faz célula, Anitta faz célula, Justin Bieber faz célula, todo mundo é crente agora. Todo mundo é crente, e o mundo está melhor ou pior? Então não é apenas ter crente, é ter sal, crentes que entenderam a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Porque o sal só consegue ter efetividade se a gente sabe qual é a função dele. A igreja só consegue entender a sua função quando ela olha objetivamente para as coisas. E quando eu pergunto para você se a terra está pior ou melhor, e se a resposta sua é que a terra está pior, não adianta catarmos uma resposta, porque a resposta é objetiva. A igreja não está funcionando como era para funcionar. A igreja não funciona como era para funcionar, porque se ela funcionasse como era para funcionar, o mundo estaria melhor na medida que a igreja aumentava. Não, o mundo fica pior. Isso só me leva para uma resposta, isso só me leva para um resultado, é que nós perdemos a nossa função, nós perdemos a nossa objetividade, porque existimos, nosso caráter. A igreja perdeu a essência, e a palavra diz, inclusive, que o sal pode se tornar insípido, e depois de se tornar insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens, porque ele perde a função. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Deixa eu falar para você. Isso é simplesmente o seguinte: a igreja existe para purificar o mundo, santificar o mundo e dar sabor. Só. Não tem outra função. O frango, a galinha, você pode fazer tudo: desfiado, frito, assado. O arroz, doce, salgado. Todos os alimentos você pode fazer o que você quiser. O açúcar, uma calda de açúcar, aquela de cima do pudim, aquela, hein, irmão? E o sal? Faz calda de sal, faz. O sal ou serve para salgar e preservar, ou não serve para nada. A igreja, ou ela serve para purificar o mundo e dar sabor no mundo, ou ela não serve para nada. Quando a gente entende o caráter exclusivo da função da igreja, a gente começa e precisa obrigatoriamente a olhar para nós e buscar o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com a igreja? Se a igreja existe, eu sou a igreja e o mundo continua pior. Por que isso? Qual o motivo disso? Por que isso está acontecendo? Quando nós paramos para pensar sobre isso, só tem uma resposta que eu posso dar para você: só quem tem o poder de potencializar a igreja para ser sal é o Espírito Santo. Só, não tem como. Sem o Espírito Santo nós perdemos valor, efetividade, nós não somos mais sal sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz ser testemunha, porque Jesus falou, como eu já preguei, vocês vão ser minhas testemunhas. Só depois do Espírito Santo, sem ele não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Vocês vão poder fazer um belo movimento, mas não uma igreja. Vocês não vão purificar o mundo. Muito pelo contrário, o mundo vai entrar no meio de vocês e fazer uma bagunça. E aí o mundo está aí, irmão. Eu nem vou falar disso aí. Não vou falar assim. O mundo está aí, irmão, entrando na igreja, destruindo casamentos, destruindo famílias, arrancando filhos de pessoas de Deus e levando para o mundo, para a droga, para o crime, para a bebida. Não só a igreja não está purificando o mundo, como o mundo está apodrecendo a igreja.
apodrecendo a igreja, interesses humanos apodrecendo a igreja. Então a igreja já não é mais referência de casamento sólido e fiel. Então filho de crente não é mais sinônimo de homem e mulher honrado e honrada. Então agora a palavra de crente não tem mais o mesmo valor, porque não só a igreja deixou de ir, como o mundo entrou dentro da igreja e bagunçou a igreja. Eu estabeleci a partir de julho aqui nessa igreja, e já falei com os obreiros, que nós levaremos isso muito a sério. Nós avançaremos sobre a cidade. E isso não é clichê não, irmão, isso é verdade. Eu não vou passar aqui 30 anos falando que nós estamos avançando sobre a cidade. Não vou. Nós estamos avançando sobre a cidade agora, está acontecendo agora. No final eu vou consagrar o João e a Glória para a rua, para as missões. Estamos vendo já uma Kombi para comprar, uns negócios aí para comprar. Eles vão rodar alvorada pregando o evangelho. Nós estamos avançando sobre a cidade. Nós estamos indo purificar essa cidade, porque é isso que a igreja tem o poder de fazer. Agora imagine você, irmão, se espalha na cidade, a igreja, o caminho, movimento de jovens, de homens, de mulheres, de família, de casamento, e está lá um pai, uma mãe, uma filha adolescente, 17, 18 anos, descobre a igreja e vem para cá. O que o pai e a mãe vai dizer? Ufa, que bênção, minha filha, encontrou um lugar abençoado, igreja, pode ir, minha filha, vai lá, glória a Deus, coisa boa. Chega aqui, tem um filho do capeta aqui dentro para esperar ela, para seduzir ela, para usar ela, para bagunçar com a vida dela. Pode até acontecer, irmão, não nessa igreja, e só se eu não saber, porque se eu e os líderes dessa igreja souber que alguém veio buscar esperança aqui, alguém veio buscar Jesus aqui e encontrou o capeta, irmão, a conversa vai ser séria. A conversa vai ser séria, porque é isso que a igreja é. As pessoas vão procurar a igreja, os pais vão enviar os filhos para a igreja, por quê? Porque é perigoso ter filho hoje, porque a droga, porque o crime, porque enfim, a depressão, porque os jogos, porque um monte de coisa, aprisionando os filhos, coisa boa que vai estar na igreja. Então aqui nós deveremos ser e seremos, como já somos na verdade, e seremos cada vez mais sal da terra e luz do mundo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo para pregar, cheios do Espírito Santo para viver. Homens que talvez aqui, maridos que nunca talvez subirão aqui, que nunca pregarão uma palavra, porque esse é o dom, esse não é o dom talvez, mas serão maridos cheios do Espírito Santo. Mulheres cheias do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo. E não adianta nada, irmão. O que adianta nós termos uma igreja bela, bonita, legal, incrível, atrativa e as famílias um caco? Que adianta você ser um homem de Deus aqui e na sua casa, lá no seu trabalho, você ser o igual? Que adianta você falar que é de Deus, frequentar cultos, ouvir louvores, levar sua família em coisas da igreja e ter seu telefone cheio de coisa do capeta, dar risada nos grupos de sacanagem? Que adianta, irmão? Não adianta nada, não faz sentido. Então nós temos que ser lá no trabalho, no grupo de WhatsApp que você participa, lá você tem que ser cheio do Espírito Santo. Então no salão, irmã, no salão das 1000 coisas de beleza, lá você tem que ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Então no ônibus tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. No banco, na fila do banco, em qualquer lugar, no restaurante, cheio do Espírito Santo. Todos nós, para viver um pai cheio do Espírito Santo, um filho cheio do Espírito Santo, é isso, o Espírito Santo o tempo todo em nós, para que a igreja cumpra a sua função,
para que a igreja cumpra a sua missão de ser sal da terra, luz do mundo, manifestação física, corporal do Filho de Deus, o corpo de Cristo. Para que a igreja seja isso, o Deus de todos nós nos presenteou e nos entregou dons. Então nós recebemos dons do Senhor, e esses dons, eles nos fazem fortes, Pedro, para ser sal da terra. Esses dons que Deus deu, não é para nós termos ícones, ídolos. O dom que Deus deu não é para que alguém se levante como um cantor famoso e se torne um ídolo de todos nós. A função não é essa. Apesar de que hoje a impressão que eu tenho é que cantores que cantam muito bem só têm o seu dom para criar fãs e ganhar dinheiro e se aparecer para os outros. O dom é para ser sal, irmão. Sabe o que um cantor que cante bem, que tem uma estrutura boa deveria fazer? Para a rua, pregar o evangelho, cantar para quem não conhece. Mas daí não tem aplauso, né, irmão? Daí não tem cachezão alto, é amarrado esse demônio. Em nome de Jesus, irmão. Credo. Desculpa, mas é verdade. Então, para o que nós recebemos dons? Porque temos pregadores bons que falam bem. Para quê, irmão? Para que temos cantores bons? Para que temos homens e mulheres de Deus com essa capacidade para ser sal na terra? Para manifestar a vida de Jesus entre os homens. Então Ele nos deu dom para isso. Eu vou falar, o primeiro dom que eu quero falar hoje é o dom da sabedoria. Que o texto que eu acabei de ler diz que todo aquele que pede, Deus dá. Então, se vocês querem, se vocês sentem, percebem que tem falta de sabedoria, se tem falta de sabedoria, peça a Deus, diz Tiago, que Ele dará a todos, Ele dá a todos, livremente, de boa vontade, vocês serão sábios. Como então acessar o dom da sabedoria? Como receber esse dom para aqueles que sentem que não têm? Como ter o dom da sabedoria? Em primeiro lugar, a palavra diz no próprio Tiago 1:5 que nós devemos pedir Ele com fé. Pedir com fé é a primeira forma de receber o dom da sabedoria. Olha o que ele fala no 6: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, você quer sabedoria? Você precisa de sabedoria para entender talvez o que eu estou pregando, ou para entender a sua vida no mundo, ou para entender o que é esse sal da terra e essa luz do mundo. Precisa de sabedoria para ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Precisa de dom. Então, se você precisa desse dom chamado sabedoria, a primeira forma de ter ele é pedir. Mas não pedir de qualquer jeito, pedir com fé. O que ele fala? Peça com fé. Não adianta pedir de qualquer jeito, não adianta só pedir, tem que pedir com fé, sem duvidar. Então a gente fala assim: Deus, eu queria sabedoria, mas se não der, não, eu peço e sei que Ele vai me dar, porque é o que a palavra está dizendo. Ela não tem um talvez, não existe assim, ó, peça com 7 dias de jejum, e depois disso Ele vai te dar. Não, é só peça com fé que Ele vai dar, não precisa duvidar. Então, se falta sabedoria, simplesmente peça com fé, sem duvidar, que Ele dará essa sabedoria. Peça insistentemente, Ele vai dar a você. Em segundo lugar, a segunda forma de buscar sabedoria, diz a palavra em Provérbios 2, que é orando. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa palavra é forte demais, irmão. Você entendeu, não? Então tá. Como você procuraria a prata e como você buscaria tesouros escondidos? Qual é o comportamento de quem busca um tesouro escondido?
Vamos lá, na nossa casa, você tem uma aliança de ouro, ou você tem algo muito importante e você perdeu. Como é que faz para buscar, irmão? Você busca algo tão precioso como esse item ou qualquer outro item, você procura como procura uma moeda de R$1, é isso? Você procura com muita força, você não para enquanto não acha. Quando você perde algo precioso que é seu, você não para enquanto não encontra. E se levam o seu carro, o que você faz? E se levam um bem precioso seu, e se você perde um bem precioso, o que você faz? Você empreende uma busca, nada mais é importante para você. Nada mais se torna importante quando você, por exemplo, perde a aliança que você carrega na sua mão, para quem é casado, ou para quem não é casado, algo de muito valor que você tem. Quando você perde aquilo, ou descobre que perdeu aquilo, nada mais é importante, você simplesmente silencia tudo, tudo acaba. E a única coisa que você pensa é como achar aquilo. Você pode estar vendo o filme mais interessante que você estiver vendo. Você pode ter combinado durante 10 anos uma viagem qualquer. Se no meio da viagem você perde sua aliança, a viagem programada de 10 anos perde a graça. Porque a aliança é mais valiosa e preciosa do que uma viagem programada de 10 anos. O que ele está dizendo é que você só encontra a sabedoria de Deus quando você busca ela como algo precioso. A maioria das pessoas não encontram porque não procuram direito. O mundo está um caos porque falta sabedoria. Falta sabedoria em marido. Falta sabedoria em esposa. Falta sabedoria em filhos. Falta sabedoria em pastores. Às vezes eu me deparo com pessoas que vieram de outra igreja e pedem orientação, até mesmo pessoas que não são daqui, e me ligam sabendo de um ou outro atendimento que eu fiz, e me ligam falando absurdos que às vezes algumas pessoas falam para elas como um conselho. Falta sabedoria nos homens, falta sabedoria nos casais, falta sabedoria nos pastores, falta sabedoria nos jovens. O mundo está um caos por falta de sabedoria, por falta de respostas. E a igreja do Senhor Jesus, no meio desse mundo sem respostas, no meio desse mundo sem sabedoria, deveria se levantar como aqueles que têm o dom do Senhor para ser sal na terra com a sua sabedoria. Mas infelizmente hoje, pela ausência da sabedoria, a igreja se tornou insípida. Então na hora, preste atenção, escute bem, na hora onde o apodrecimento começa a acontecer no seu familiar, você não consegue ser sal para eles. Quando o apodrecimento começa a pegar o seu filho adolescente, o mundo, prostituição, pornografia, bebida, cigarro, droga, você não consegue ser sal para o seu filho. Como eu vou ser sal para o meu filho, pastor? Tendo sabedoria. A sabedoria é um dom que nos torna sal da terra. Nós não seremos, Jonathan, sal da terra, simplesmente pegando a igreja, levando para a praça e fazendo o ato profético, irmão. Nós seremos sal da terra com sabedoria. Sabedoria é um item para nos tornar sal da terra, porque sabedoria purifica. O mundo não carrega sabedoria. Os homens de Deus, mulheres de Deus, os crentes não estão buscando. Me diga você, qual a última vez que você empreendeu uma busca por sabedoria? Qual a última vez que a sua oração insistentemente foi para ter sabedoria?
Qual a última vez que você buscou, como a palavra fala, e pediu a Deus: Deus, me dá sabedoria, eu quero e eu vou buscá-la, assim como quem busca um tesouro? Me diga você, e você vai descobrir. Se eu pedisse para levantar a mão, que não vou pedir, para não constranger ninguém, você cairia para trás, porque nós teríamos um diagnóstico de que 90% da igreja não pede sabedoria para o Senhor. Pede fogo. Queimar, quero queimar, se eu quero queimar, eu quero fogo em meus olhos, eu quero não sei o quê, eu quero um monte de coisa, eu quero um carro, eu quero uma vida, um casamento, eu quero uma bênção, mas sabedoria não é uma oração que a maioria das pessoas fazem. E sabedoria é uma forma de ser sal. A outra forma de buscar sabedoria, diz Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Sabe quando a gente vê alguém sábio ou não? É aqueles que temem o Senhor. E é muito óbvio isso aí, irmão. Isso aí não é nem muito religioso, não. Porque a sabedoria é a seguinte: a palavra de Deus, como eu já falei, ou ela é tudo, ou ela é nada. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Quem foi que falou para você que Deus existe, que Jesus existe? É a Bíblia. Então você acredita nessa parte. Então tá bom. E a outra parte? A parte que fala, por exemplo, para perdoar quem te ofende. Essa parte essa a gente tira fora. Qual o critério para tirar fora e deixar dentro uma ou outra parte? Então, se Deus é Deus de verdade, e se Deus é Deus na plenitude de quem Ele é, porque não é só Deus o ídolo, é o Deus que a palavra fala, e o Deus que a palavra fala é o Deus todo-poderoso nos céus e na terra, aquele que a Bíblia diz que nós devemos temer. Por quê? Porque Ele, além de colocar o nosso corpo na morte, tem o poder de jogar a alma no inferno. Então, aquele Deus que tem o poder de colocar a minha alma no inferno, como é que eu não vou temer Ele, respeitá-lo, honrá-lo? As pessoas têm medo da morte, mas não temem a Deus. As pessoas têm medo dos 7 palmos abaixo da terra, mas não temem a Deus. O que é isso, irmão? Falta de sabedoria. Porque se houvesse sabedoria em nós consideraríamos Deus. Existe sabedoria? Fala para mim, eu vou falar para você, você vai entender. Existe sabedoria naquele que, quando está no sofrimento, procura Deus. Se Deus me ajuda, eu vou na igreja orar, porque eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, e eu vou lá fazer 7 semanas de oração na igreja, e eu vou lá para Deus me ajudar. Amém. Fiquei bom, fiquei bem, dou as costas, não quero mais saber de Jesus. Existe sabedoria nisso? Não há sabedoria naquele que só procura Deus por interesse, e quando Ele dá aquilo que a pessoa pede, ela vai embora. Sabe por que não há sabedoria nisso? Porque você não aceitaria isso. Você não aceitaria isso, irmão. Você não aceita a pessoa que está 3 anos sem ligar para você e liga pedindo o telefone de alguém. Você já fica brabo. Nunca me ligou para nada. Vai pedir o número dos outros, me pergunta. Nunca me ligou para nada. Está precisando de dinheiro, agora me liga. Precisando de dinheiro, agora me liga. Nunca me liga para nada. Você não gosta disso aí, irmão. Então por que faz para Deus? Então por que faz para Deus, irmão? Na hora que a água aperta, que a água bate no pescoço, aí você corre para Deus. Aí quando está tudo bem, você sai embora dele, e você tem a cara de pau de voltar depois, irmão. Eu estava bem, mas agora eu fiquei mal, daí eu estou voltando agora, porque vê se tu me ajuda de novo. Isso não é sabedoria, irmão. Você não gostaria disso e você faz. Isso não é sabedoria. Ou seja, falta sabedoria no mundo, falta sabedoria, e o princípio da sabedoria é temer quem o Senhor é. Quem Deus é, que Deus é esse que fez os céus e a terra, que eu sirvo. Então, se eu enxergo minimamente isso, eu já sou obrigado a ter temor ao Senhor. O quarto e última forma que eu vou falar, tem muitas, de receber sabedoria, está em Mateus capítulo 7, 24, que diz assim:
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Quarta forma de adquirir sabedoria: obedecendo o Senhor. Obedecendo o Senhor. Quem criou a vida? Quem sabe da vida? Quem sabe de tudo? É Ele. Quem desenhou o nosso corpo? Quem formatou o nosso cérebro? Que até hoje os cientistas não conseguem descobrir a plenitude do que nosso cérebro é capaz de fazer. Quem foi que fez isso? Deus. Então quem é que sabe de vida? Deus. Quem é que sabe de casamento? Deus, foi Ele que fez. Quem é que sabe de mulher? Deus. Quem é que sabe de homem? Deus. Ele que sabe de tudo, Ele que conhece tudo, Ele que conhece todas as coisas. Quem fez o mar, quem fez os montes, quem fez o clima, foi Deus. E a gente é dono da nossa vida, a gente faz o que quer, quem sabe é nós. É a mesma coisa aqui. Que eu fosse construir uma casa, eu. Aqui eu tenho o Anderson, tenho o Guilherme, tem mais outros construtores aí. Eu poderia perguntar quantos carrinhos de areia vai num saco de cimento. Eles sabem, eu não. Eu poderia perguntar quantos tijolos faz, de que jeito faz. Eles sabem, eu não. Mas aí eu acho que eu sei. E eu vou fazer sozinho. Sabe o que vai acontecer, irmão? Amém, irmão? Sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Aí depois de dar errado, o que eu vou fazer, irmão? Eu vou orar para eles, fazer culto para eles, para ver se eles vêm resolver meu problema. Sim. Aí você vem para a igreja fazer culto, pedir para Deus levantar a mão, para ver se Ele vem resolver o seu problema. Se Ele já disse, Ele sabe, considera Ele. Como é que faz, Senhor? Como é que faz vida? Como é que se constrói vida? Ao longo desses 39 anos de vida na igreja e, sei lá, 20 anos servindo como líder de pessoas e conduzindo pessoas, pastoreando pessoas. Ao longo dessa história toda, eu já tive tantas experiências com chegar em alguém que não conhecia muito de vida ou que achava que conhecia e dizer: não vai dar certo. Cuidado. Pode até dar certo, mas vai ter que fazer muita força. Tá bom, pastor, obrigado. Valeu, pastor, sensacional. Valeu pela palavra, se metendo na minha vida, vai cuidar da vida dele, não saber de nada, eu vou fazer o que eu quero. Amém, glória a Deus, irmão. Sei tudo certo. Logo ali na frente a gente se encontra. E deixa eu falar para você, não sei se é comigo mas eu sempre encontro as pessoas. Aí esses dias alguém me encontrou, alguém que brigou comigo ainda por cima, porque eu dei uma palavra, e aí me contou como estava a vida. E eu fiquei olhando para essa pessoa assim, bem parado assim. E ela disse assim: eu sei, tu me falou, mas eu não quis ouvir. Eu fui orgulhoso, e agora eu estou aqui. A gente faz isso com Deus o tempo todo. O princípio da sabedoria é obedecer a Deus, sabendo que a gente não entende bulhufa da vida, irmão. Nada da vida, nós não sabemos nada da vida. Nós não entendemos nada da vida. Tudo que nós entendemos que pode nos dar uma firmeza de rocha só vem dele. Porque nós somos orgulhosos, soberbos, bravos, nervosos. Temos uma carne em nós que fala o tempo todo, mas quando nós aprendemos dele e ele diz assim: não faz isso, faz aquilo, a gente faz, sempre dá certo. Sempre dá certo, irmão. Você acha que não vai vir vento na sua vida? Você acha que não vai vir, né? Na sua não. Não vai vir tempestade, não vai vir crise no casamento, não vai vir doença, você vai morrer de algodão doce, você vai comer um algodão doce para o céu. Não vai ter doença, né? Não vai ter enfermidade, você não vai ter um problema com um filho, com o relacionamento de um filho, você não vai ter problema com isso. Não virá tempestade sobre você.
A palavra está dizendo que quando vem a tempestade, se nós fizermos a nossa vida obedecendo Ele, então a tempestade vem, bagunça, balança, faz bastante barulho, bota muito medo na gente, mas quando ela vai embora, a gente está no mesmo lugar. Vem o vento sobre o casamento balança, o vento passa, o casamento fica no mesmo lugar. Vem o vento da adolescência do filho, adolescência, o vento bate o filho para cá, bate o filho para lá, passa a adolescência e o filho está lá no mesmo lugar, lembrando do que o pai falou, lembrando do que a mãe falou, e mais maduro. Como isso, pastor? Obedecendo o Senhor. Tem sabedoria quando obedece a Deus, e só é sal quem tem sabedoria de Deus. Para encerrar então, eu quero falar sobre 4 inimigos da sabedoria. Eu vou falar rapidamente para a gente não se alongar aqui, porque eu já estou encerrando. O primeiro inimigo da sabedoria é o orgulho. Provérbios 12:2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A sabedoria está com os humildes, não com os orgulhosos. Até mesmo quem se orgulha da sua sabedoria deixou de ser sábio, porque a sabedoria só passou por ele, mas não está com ele. A palavra diz que a sabedoria está com os humildes. E sabe como e quando nós realmente nos tornamos humildes de verdade? Sabe quando, irmão? De verdade. Humilde de verdade. Sabe quando? Quando nós encontramos Jesus. Só Jesus faz a gente humilde de verdade. Só Jesus, ninguém mais faz. Ninguém aqui é humilde sozinho. Tem pessoas que são tão humildes que têm um orgulho de ser humilde. A humildade de verdade só vem com Jesus. Então o orgulho é inimigo da sabedoria. E tem um problema aí muito claro, muito objetivo. Quem é orgulhoso aqui? Levanta a mão. Aí, viu que não tem ninguém? Nunca tem, irmão. Agora apareceu. Quem é orgulhoso nunca sabe, nunca acha. Sabe por quê, irmão? Porque o orgulho acompanha a razão. O orgulho está sempre do lado da razão. Então quem está se defendendo, se defende por causa da sua razão e manifesta ali o seu orgulho. Agora, o que Jesus falou? Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e... para onde? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois que Jesus pegou a cruz, ele foi para onde, irmão? Para onde? Para a morte. Quer seguir a Jesus? Negue você, pega a tua cruz e morra. Quem morre tem razão do que, irmão? Tem razão do que quem morre? Discute com o defunto. Eu vou em velório, estou quase todo mês. Estou lá, vem, família, enlutada, estava eu. Seria muito engraçado ver alguém discutindo com o morto. E o morto com razão. O morto não tem razão, irmão. Sabe quem tem razão de fato? Jesus. Porque se eu morro, seguindo Ele na cruz, quem nasce no lugar é Ele. Só que diferente de nós, Ele sempre tem uma razão humilde, porque Ele morreu cheio de razão, mas não ofendeu ninguém e não defendeu o seu direito de, sendo filho de Deus, permanecer vivo. Ele não usou os seus argumentos que Ele tinha e o poder que Ele tinha para dizer morram todos. Não usou, mas podia. Sem pecado, sem culpa, aceitou a morte com alegria, mesmo estando cheio de razão.
Jesus é a única pessoa que consegue ter razão humilde, porque nenhum de vocês aqui consegue ter razão humilde. Toda a razão que você tem que é sua, ela vai se manifestar com orgulho, porque você tem razão. Mas quando eu estou morto, quem se manifesta é Jesus, e a razão de Jesus, ela sempre é humilde. Então, o orgulho é o inimigo da sabedoria, a falta de temor, a falta de fé. Eu vou acelerar aqui. Outro dia eu falo tudo. A falta de fé. Tiago, o texto que a gente acabou de ler. Influências mundanas do mundo, para encerrar. O inimigo da sabedoria é as influências do mundo. O mundo sempre tem uma ideia melhor. As pessoas que não são de Deus sempre têm uma ideia mais legal, uma influência melhor. Por nós perdermos a essência de sal, da sabedoria como sal, nós nos tornamos alvo de qualquer ideia melhor. Então sempre alguém fora do ambiente religioso sempre vai manifestar para nós uma ideia melhor que a nossa, porque não vai respeitar. Porque a gente condicionou a vida com Deus aqui dentro e não lá fora. Então aqui dentro a gente é gigante da fé, aqui dentro a gente é um poderoso da guerra, aqui a gente fala a língua estranha, entrega a profecia, dá rodopio, aqui a gente faz um monte de coisa. Lá fora desse ambiente a gente é quietinho. E todo o volume que a gente apresenta socialmente, fora daqui, apresenta igual os outros, não como Jesus e não como alguém daqui. Então o mundo sempre gerará influência na gente, que Paulo aos Romanos diz no capítulo 12, não vos conformeis com essas influências, com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que, irmão? A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então quando a gente enxerga as influências do mundo, as influências do diabo, a gente consegue achar onde estão os inimigos da sabedoria. Eva foi sábia, sim ou não? Eva foi sábia? Desobedecendo o Senhor, comendo o fruto, ela foi sábia? Não foi. Agora, olhem o que é interessante, eu já falei isso, mas não custa falar mais uma vez. O que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que foi que o diabo, a serpente, disse para Eva em relação à fruta? Ele disse que Eva viu que o fruto era bom, agradável e desejável. A diferença da tolice para a sabedoria foi só uma palavra: o desejável e o perfeito. O fruto era bom, a vontade de Deus também é boa. O fruto era agradável, a vontade de Deus também é agradável. O fruto era desejável e a vontade de Deus é perfeita. Então a influência do mundo sempre nos levará para algo desejável. A influência do diabo sempre nos empurrará para o nosso desejo, mesmo que pareça ser um desejo bom. Deus sempre vai nos levar para o perfeito. O perfeito nem sempre é o que a gente deseja. Aliás, o perfeito geralmente não é o que a gente deseja, desde que, a não ser que a gente experimente a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Enquanto a vontade em nós não for totalmente de Jesus, então nós geralmente desejaremos coisas que não são perfeitas. Então, o quarto e último inimigo da sabedoria é o teu desejo, é o que tu deseja. Se você não é cheio do Espírito Santo, teus desejos são perigosos, teus desejos são um risco para você. Procure. Eu vou encerrar com isso aí e nós já vamos orar. Procure os grandes homens de Deus.
caíram. Procure os pastores, pregadores e cantores que caíram. Caíram aonde, irmão? No desejo. Para você entender o tamanho do perigo que o desejo carrega. O desejo e a vontade humana fez com que os grandes homens e mulheres de Deus caíssem e continua fazendo. É o desejo que faz um casamento acabar. É o desejo que faz um filho ficar rebelde. É o desejo que faz as coisas de Deus sucumbirem. Continua sendo a mesma coisa o desejo. Minha oração hoje e minha palavra hoje para você que quer ser sábio, você abandonar as influências do mundo e olhar o seu desejo com cuidado e ver se o seu desejo é seu ou de Jesus. Se é seu, foge dele, para que você encontre a sabedoria obedecendo à vontade de Jesus. Amém ou não amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senti o Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Senti, Senhor, senti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser Desejo ser como tu és. como tu és, me encontre outra vez. Senti, Senhor, Senti, Senhor, senti, Senhor, não sou ninguém. não sou ninguém, Me encontre. me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Vamos orar. Quero convidar aqui o João e a Glória, o Guilherme e a Juliana. Subam aqui, por favor. Nós vamos orar por eles também, que estarão assumindo, o João e a Glória, que estarão assumindo a missão de ir ao mundo. Cada rua, cada bairro dessa cidade ouvirá a pregação do Evangelho através da vida do ministério que Deus deu a eles. O Guilherme e a Juliana assumirão o On Fire, os jovens adultos do caminho, e cuidarão deles com dedicação e com amor. Agora eu quero, junto ao orar por eles, eu quero também orar por você. Eu quero orar por todos aqueles que desejam a sabedoria do Senhor. Feche teus olhos, por favor, nós vamos orar. O Senhor, fique de olhos fechados, deixa Deus ministrar isso no seu coração. O Senhor está falando com pessoas aqui hoje que sentem a falta da sabedoria, que queriam saber agir, que queriam poder olhar para a vida e saber o que fazer. O Senhor está me dizendo que tem pessoas perdidas aqui. Pessoas que parecem que estão perdidas no mundo, no relacionamento, não sabem o que fazer. Pessoas que falam essa frase: eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Se você fala essa frase sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, tenha coragem, vem aqui na frente orar comigo. Agora. Pode cantar enquanto eles vêm. Pode cantar. Senti, Isso, pode vir. Senhor, Pode vir. não sou ninguém, Pode vir. me
pode vir, nós vamos orar hoje por você. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez, me encontre sem ti, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Eu vou orar pelo João, pela Glória, pelo Guilherme, pela Juliana. Depois eles orarão por vocês. Eu vou descer, vou orar sobre todos. Vou impor a mão sobre todos que estiverem aqui na frente. E eu tenho certeza que todos que pedirem sabedoria hoje e procurarem como quem busca um tesouro, a encontrarão. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus, nós consagramos como igreja, não como caminho, como igreja do Senhor Jesus, a perfeita manifestação de quem Jesus é. Nós não oramos como instituição, nós oramos como corpo de Jesus. Hoje pela vida do João e pela vida da Glória. Eles já carregam o chamado, já carregam a vocação, já carregam a chama. Mas agora, Senhor, a partir desse momento, a partir de agora, toda a oração feita nessa cidade, para a salvação dessa cidade, toda a oração feita para que Deus levantasse alguém para ser instrumento do Senhor sobre essa cidade. Em todos os anos feito essa oração, em todos os lugares, quartos fechados, igrejas pequenas, congregações grandes, quartos, casas, todo lugar onde foi levantada uma oração pedindo que o Senhor levantasse alguém sobre essa cidade, todas essas orações repousam agora sobre a vida da Glória e sobre a vida do João, potencializando e capacitando eles para um chamado, para levantar um legado, para marcar história, para ser a ponta da lança, para ser a chama ardente, invadindo essa cidade com curas, sinais, prodígios e maravilhas, transformações, curas, milagres extraordinários através da vida deles. Em nome de Jesus, nós como igreja consagramos eles a partir de hoje para a glória do teu nome. Nós oramos também, Senhor, pela vida do Guilherme, pela vida da Juliana, que o Senhor escreveu o nome deles para essa época. Não foram escolhidos por mim, não foram escolhidos pelos obreiros, foram escolhidos pelo Senhor para esse fim. O Senhor depositou neles dons e capacitação para esse momento. É o tempo de pastorear, de cuidar, de apacentar essa cidade que virá, que será ganha, que será alcançada pelo Senhor. Jovens, casamentos, famílias, profissões, destinos passarão pela vida desses dois. Então, em nome de Jesus, nós como igreja consagramos a Juliana e o Guilherme como apontadores de destino, como lançadores de flechas, como arco que aponta para o lugar certo. E como diz a tua palavra, bem-aventurado o homem que enche a sua aljava deles. Então nós consagramos esse casal como lançadores, como apontadores, como enviadores para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ore por esse povo. Espírito Santo, nós oramos agora, Pai. Nós oramos em cima de tudo que foi ministrado, de tudo que foi pregado nessa noite. Eu oro por cada uma dessas pessoas aqui, cada um dos nossos irmãos que estão aqui na frente, Jesus. Nós oramos para que dentro dele nasça o teu Espírito, para que dentro de cada uma mulher, cada um homem, cada jovem, cada pessoa, o teu Espírito de sabedoria, o teu Espírito de fé esteja dentro deles, Pai. Nós declaramos paz nos lares, nós declaramos uma nova vida
uma transformação, não uma transformação humana, não uma transformação, Pai, que o mundo pode proporcionar, mas uma transformação, Jesus, que somente aqueles que experimentaram do Teu Espírito conseguem, Pai, experimentando da Tua vontade, Pai, que é boa, que é agradável e é perfeita, Jesus. Derrama do Teu Espírito nessa noite, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja, derrama do Teu Espírito sobre os Teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai, nessa noite, Senhor amado, toca, Deus, cada coração que aqui está, Senhor. Jesus, toca, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, cada jovem, Senhor. Senhor amado, nós somos levantados, Senhor, nessa geração, Pai, para marcar essa geração, Senhor, para tomar alvorada para Ti, ó poderoso Deus, Pai. Senhor amado, vem sobre este lugar, Senhor, incendeia, Senhor, nossos corações, Pai, incendeia nossas vidas, Senhor Jesus, Pai, que nesta noite, Deus, nós vamos entender, Jesus, que tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, firmados na Tua rocha, Pai, firmados na Tua palavra, Senhor. Nós estamos dispostos, Senhor, a estarmos, Senhor, e levarmos o Teu Evangelho, Senhor, dos quatro cantos dessa cidade, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, sentir o Teu poder, Jesus. Nós queremos sentir o Teu agir, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e nós viemos, Senhor, no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.